Muito bem, senhores, estamos de volta para mais uma videoaula de número 3, continuando a série, como prometido, do Sistema de Detecção e Alarme, Instrução Técnica 19. Fico muito agradecido, a Deus principalmente e a todos vocês que me permitem fazer esse trabalho para que a gente consiga difundir o conhecimento. Estou muito satisfeito com o vídeo 1, com o vídeo 2. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Quem ainda não compartilhou, não deixou sua mensagem, faça isso, que isso vai nos ajudar a dar motivação para que a gente continue e muitas coisas boas virão pela frente, sempre agregando aí pelo conhecimento. O vídeo continua, e sempre continuará tendo o apoio e patrocínio da Escola Extreme, uma escola experta aí na formação de bombeiros, brigada de emergência, consultorias e assessoria e prestação de serviço de bombeiro civil. Se você ainda não pediu, não solicitou uma visita ou de repente uma proposta nossa, ou a visita de um dos nossos técnicos, faça isso. A gente vai aí na sua empresa, dar orientações, conversa, dar o suporte que for necessário, ok? E aí, turma, vamos lá para responder mais uma pergunta nessa série. Lembrando que essas perguntas são dos nossos clientes, dos nossos amigos, e um dia me perguntaram assim, Rodrigo, qual a distância máxima que devo percorrer para acionar o alarme de incêndio? Então eu, dentro do nosso conhecimento, a gente foi nos embasar na legislação. Então, como sempre digo, é hora de conhecimento e eu me chamo Rodrigo, estou aqui para lhe ajudar no que for necessário. Vamos lá. Vamos analisar sempre a legislação, turma. Eu falei no primeiro vídeo que eu vou trabalhar sempre com o que diz a legislação. E a legislação para essa pergunta, qual é a distância máxima que eu devo percorrer, eu vou buscar lá na Instrução Técnica 19, que é a nossa base dessa série de 7 vídeos, perdão. E aí lá no item 5.7 diz assim, a distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 30 metros. Então, eu tenho uma área, vamos avançar para que a gente veja. Eu tenho uma área, certo? Uma área da empresa, da sua empresa, tá? Onde eu tenho colaboradores trabalhando e essa área obrigatoriamente tem que ter sistema de detecção e alarme. Quem lembra aí do vídeo 1, essa obrigatoriedade torna-se lá no decreto 24.054, dizendo que essa instalação em específico ela necessita de sistema de detecção e alarme. Então eu tenho um colaborador que está exposto a riscos diversos, um deles é de incêndio, e ele precisa avisar outros colaboradores que está acontecendo incêndio. E a distância a ser percorrida não pode ser maior do que 30 metros. Tá certo? Então eu tenho aqui, parede, eu tenho um porta-pallet, eu tenho um porta, essa porta está abrindo para dentro, eu tenho divisórias, e aqui, eu tenho o acionador manual de emergência, ok? E aí o que acontece, turma? Eu vou, a partir de agora, me deslocar, certo? Qual é a distância que está entre essa pessoa, esse colaborador, até o acionador manual? E aí eu observo que ele tem 30 metros. Pronto, aí você fala, Rodrigo, já deu, tá certinho, esse colaborador está protegido. Mas aí eu pergunto de você agora, será que está certo mesmo? Vamos fazer o seguinte, comentem aí, você que está assistindo o vídeo, comenta aí, aí embaixo se está certo. Será que essa distância de 30 metros já atende, está de acordo com o item 5.7 da Instrução Técnica 19? Será que está tudo certo? Vamos ver? Será que você acha, você acha que esse colaborador irá conseguir passar pelo meio dos porta-pallets? Será que esse colaborador conseguirá atravessar essa parede? Será que esse colaborador atravessará essa outra parede ou outros porta-pallets? Não. Então a distância de 30 metros em linha reta não é aceita nessa condição. Porque olha só, ele vai para cá, depois ele vai descer, pegar a direita, depois ele vai descer, pegar a direita novamente, vai subir, vai pegar a direita novamente, vai subir até chegar no equipamento. Isso deu quantos metros? 45 metros. Opa, nesse exato momento eu tenho um erro de projeto.
esse colaborador está desassistido conforme a instrução técnica 19, tá? No quesito distância. Mas, Rodrigo, não tinha 30 metros ali embaixo? Tem. Mas 30 metros linear, não, neste caso, não atende. Por quê? Porque existem obstáculos intransponíveis e por mais que seja transponível, por mais que fosse transponível, nós teríamos aí uma dificuldade muito grande para que ele chegasse até esse local. Tá ok, turma? Então esse projeto ele precisa ser redimensionado para que esse colaborador que está exposto a esse risco, ele precisa estar contemplado em no máximo 30 metros. Espero que tenha ficado claro. Vamos avançar. O que mais diz a instrução técnica 19? Quando eu tenho, né, outros pavimentos, eu preciso lembrar do item 5.9 da instrução técnica 19. Nos edifícios com mais de um pavimento, deve ser previsto pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Então aqui ó, eu tenho o térreo e aí eu tenho outro pavimento. E aí eu coloco mais um acionador. Pronto, agora eu estou adequado ao item, tá, 5.9 da instrução técnica 19. Ficou claro? Aí você fala, mas Rodrigo, lá na minha empresa existe um outro piso, só que ele não é completo, ele só é eu já ouvi a pessoa falar assim, só é um beiral, né? Só é um beiral, no sentido de um pavimento pequeno, né? Vamos ver o que esse cliente estava querendo dizer. Entra na ideia do mezanino, tá? Não estou dizendo que o mezanino é beiral, estou dizendo que o cliente falou dessa forma. Tá? Então vamos tentar interpretar o que é um mezanino, né? Você viu no slide anterior que esse piso, esse pavimento, ele cobria boa parte, tá? Boa parte do térreo ou até todo o térreo, tá? E o mezanino? Qual é a ideia do mezanino? O mezanino é o seguinte, conceito. Vamos lá. Vamos dividir o mezanino em 3 partes, tá? Porque o mezanino ele não pode ser superior a um terço dessa edificação, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essa largura de térreo, esse mezanino ele não pode passar de um terço da largura do comprimento desse térreo. Ficou claro? E aí, turma, o que acontece? Quando se trata de mezanino, o que a instrução técnica 19 diz? Item 5.9, continuação. Caso o acionador manual do piso principal dê cobertura para a área do mezanino, conforme o item 5.7. Tá? Olha só, a distância máxima a ser percorrida por uma pessoa em qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 30 metros. Olha só. Se esse acionador do térreo, né, que é do piso principal, se esse acionador do térreo tiver uma distância de igual ou inferior a 30 metros até esse colaborador, que é o limite do mezanino, eu não precisarei colocar um acionador no mezanino. Agora, se a distância percorrida for maior que 30 metros, obrigatoriamente eu terei que colocar um acionador. Vamos ver? Ó, a distância entre esse acionador, que é do piso principal, até o mezanino. Por que mezanino? Porque ele não ultrapassa um terço dessa área construída. Tá? Então, esse acionador do piso referencial, do piso principal, ele não ultrapassa 30 metros. Eu preciso colocar outro acionador? Não, não preciso. Então, esse acionador do piso principal atende o mezanino. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro o conceito de mezanino e espero também que tenha ficado claro esse conceito se o mezanino precisa ou não ter esse acionador por conta do percurso de cobertura. Ok? Vamos ver mais uma questão. Nós estamos falando de instrução técnica 19 e eu venho aqui com o Teatro Amazonas, né, uma das mais belas construções do mundo. Tá? Ele fica aqui no nosso Amazonas, é um dos teatros mais belos que existe. Só para você ter ideia, a calçada dele aí inspira, né, as praias, inspira as ondas dos rios e essa calçada ela inspirou também a calçada de Copacabana, tá ok? Mas o que ela tem a ver com
com a instrução técnica 19. Você acha que o Teatro Amazonas precisa ou não precisa ter sistema de detecção e alarme? Você acha que tem pessoas aí dentro correndo risco, né, de incêndio e tendo a necessidade de ser avisado se porventura acontecer um incêndio? Claro que tem. Então precisa ter aí sistema de detecção e alarme. E como faremos, turma? Olha só. Ele foi inaugurado em 1896. Ok? E aí lá no item 5.10 diz assim, ó, nas edificações anteriores a 20, né, construídas anteriormente, tá, a data de 20 de março de 1983, o posicionamento dos acionadores manuais deverá ser junto aos hidrantes. Neste caso, exclui-se a exigência do item 5.7 dessa instrução técnica. Olha o que ele está dizendo. Se esse teatro for construído antes de 1983, eu posso colocar os meus acionadores junto com os hidrantes, certo? E aí eu não preciso atender o que a instrução técnica 57 diz. A instrução técnica 19, item 5.7, corrigindo, tá? Então, na instrução técnica 19, item 5.7 diz o quê? Que os acionadores terão a distância de 30 metros em percurso. Ficou claro? Então, vamos ver explicar melhor isso aqui. 1983. O que é essa data? Ela é uma edificação já existente. Turma, vamos entender uma coisa. Como essa instrução técnica é de São Paulo, ela sempre vai arremeter ao decreto de São Paulo. Como eu venho falando nos vídeos, nós usamos aqui o decreto, né? Eu estou gravando os vídeos do estado do Amazonas. Então, aqui nós utilizamos o decreto, né, 24054. Ou seja, para nós, amazonenses, esse decreto ele não funciona para a gente. Tá? Assim como de onde você está assistindo esse vídeo, você deve procurar qual é o decreto do seu estado e ver o que ele regulamenta. No meu caso aqui, eu vou mostrar para vocês o que ele diz. Tá? O nosso decreto estadual 24054, que no nosso caso substitui o decreto de São Paulo de 1983, tá? Ele fala o seguinte, ó: consideram-se como existentes as edificações já construídas ou cujo pedido de aprovação de plantas tenha sido protocolizado no CBMAN antes da vigência deste regulamento, com ou sem aprovação do projeto de proteção, bem como aquelas com projetos de proteção aprovados no CBMAN, sem vistoria final, desde que mantida as áreas e ocupações da época. Vamos tentar melhorar um pouco esse tema. O que ele quis dizer? Toda edificação que antes de 2004 solicitou, através de requerimento formal ao CBMAN, a análise do projeto contra incêndio de sua edificação, sendo aprovada ou não. Então, quando você colocou um requerimento, né, entregou um projeto lá no CBMAN antes de 2004, que foi quando surgiu o nosso decreto, o Corpo de Bombeiro considera aquela edificação como já existente. E para aquela edificação terá um cuidado diferente, tá? Porque ela foi construída sem a luz desse decreto. E aí o decreto continua lá no artigo 12. As edificações e áreas de risco existentes antes da vigência desse regulamento, que não disponham de projeto de proteção aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, devem adequar-se às exigências contidas nas tabelas em anexo, respeitadas as condições estruturais e arquitetônicas que apresentem, podendo, mediante parecer da Comissão Técnica do Corpo de Bombeiros, substituir as exigências comprovadamente inexequíveis por outras medidas de incêndio. O que esse texto está querendo dizer? Que antes de 2004, você deu entrada no teu documento, lá no Corpo de Bombeiro, no teu projeto, foi aprovado, tá? Foi aprovado, então você vai passar a ter um tratamento diferente. Vai ter que ser analisado as tuas condições arquitetônicas, tá? Vai ter que ser analisado as tuas condições estruturais, e aí a Comissão Técnica do Corpo de Bombeiro vai decidir qual é a melhor forma de lhe atender e a sua estrutura ficar segura. Agora, para os projetos que não foram aprovados, para todos aqueles que sofrerem modificações,
então deverá seguir a legislação vigente, tá? A legislação vigente, ponto. E aí, o que acontece? Nós temos uma norma, a Instrução Técnica número 43/2019, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ele fala o seguinte, ó, adaptação às normas de segurança contra incêndio, edificações já existentes. O que ela diz? Ela fala o seguinte, ó. Ela diz lá no item 7.7, Sistema de Detecção de Incêndio e Alarme. 7.7.1. Nas edificações existentes, sem o aumento de área ou altura ou sem mudança de ocupação, adota-se a legislação vigente à época. Então, o que acontece? Eu não aumentei, tá? Vamos entender rapidamente. O que é ocupação, né? Quando há troca de atividade, lembra? Hoje eu era um comércio, amanhã eu coloco uma escola. Mudou, né? Mudou aí a ocupação. Então, quando eu dei entrada antes do decreto, eu era um comércio, e depois da instauração do decreto, eu virei escola. Pronto, houve a mudança de ocupação. Tá? Ampliação da área construída. Eu aumentei a minha edificação, coloquei telhados novos, né? Coloquei aí um 4x4 coberto, tá? E aí aumentou. Antes de 2004, eu coloquei lá que era 1.000 metros quadrados. E hoje ela aumentou e foi para 1.200 metros quadrados. Houve ampliação da área construída. Tá? Quando eu fui dar entrada no Corpo de Bombeiro, a altura da minha edificação era 12 metros. Hoje eu aumentei mais um andar, ela foi para 15 metros. Tá certo? Então é isso que é ocupação, isso que é área construída e isso que é a altura da edificação. A gente até tratou isso no vídeo 1. Né? Então, lá no item 7.7, Sistema de Detecção de Incêndio e Alarme, ela fala o quê? Nas edificações existentes, sem o aumento da área ou altura, ou sem mudança de ocupação, adota-se a legislação vigente da época. Então, turma, se não houve mudanças, reformas, né, mudança de ocupação, eu vou adotar a legislação que regulamentava naquela época, e o bombeiro vai sugerir outras adequações que não impactem na estrutura, tá? Ou não impacte no formato, não vai alterar prédios tombados, ele não vai fazer essas modificações. Agora, se você fez mudança na ocupação, na área construída ou na altura da edificação, você deverá atualizar o seu projeto e a sua edificação conforme protocolo, conforme decreto vigente, conforme legislação vigente. Ficou claro, turma? Eu espero que eu tenha sido bastante claro, tá, nessas informações. Trouxe aí, né, informação da distância percorrida, conseguimos responder a pergunta que é 30 metros. Né? Falei para vocês que se eu tiver um novo pavimento, um outro pavimento, eu tenho que ter sistema de detecção e alarme nesse pavimento. Se lá no mezanino, né, o meu mezanino é 1/3 da área coberta, né? Se eu tiver um acionador no meu piso referencial e ele cobrir 30 metros até o mezanino, não preciso adicionar mezanino, não preciso adicionar o acionador, tá? Se o meu projeto, a minha edificação foi construída antes do decreto estadual da sua cidade, ele tem a possibilidade de se manter na legislação vigente daquela época. Agora, se você trocou ocupação, área construída ou altura da edificação, você vai ter que se adequar às legislações vigentes, tá certo? Espero, turma, que tenha ficado tudo claro, que esse vídeo possa engrandecer no teu conhecimento, que você possa dar uma guinada nas suas consultorias, nos seus projetos, e nós estamos aqui sempre para lhe ajudar. Solicite uma visita à nossa equipe técnica e valeu!